Olá, pessoal! Estamos de volta para mais uma videoaula. Beleza aí? Estão seguindo as aulas do Centro de Mídias? Espero que sim, né? Indispensável. E nós vamos continuar hoje, finalmente, né? A aula anterior, que foi sobre as propriedades dos radicais. Hoje nós vamos aprender as operações com os radicais. Nós vamos, dessa forma, estar aptos, né, a somar, a subtrair, multiplicar e dividir qualquer número real. Exatamente. Vamos para a nossa lousa virtual aqui. Tá aqui, ó. Operações com radicais. Vamos começar com soma e subtração. O requisito mínimo aí para a gente poder somar dois radicais é que os radicandos, né, os números que estão dentro da raiz, sejam os mesmos. Eles têm que ser iguais. Senão a gente não consegue somar e subtrair. Então vamos lá. Facinho. Raiz de 5 mais raiz de 5 mais raiz de 5. Quantas vezes você está vendo raiz de 5 aqui? Não são 3 vezes? Isso. Então a gente vai acumular essa quantidade de vezes que repetiu aqui antes da raiz, né? Ó, 3 vezes raiz de 5. Da mesma maneira que a gente soma, por exemplo, uma letra. X mais x seria 3x. É a mesma coisa, pessoal. Tá? O radical, ele é somado à quantidade de vezes que ele aparece. E esse fator aqui fora da raiz indica quantas vezes que o radical está se repetindo, né? Está sendo somado. Com a subtração, a mesma coisa. Olha, vocês podem ver que o radical é o mesmo, raiz de 2. Desculpe, o radicando, né? O radicando é 2. Então, é uma raiz quadrada. E aí a gente faz o cálculo somente com o coeficiente. Então, eu devo fazer 7 menos 2. Será 5 vezes o raiz de 2. A gente conserva o mesmo radicando. Tá aí. Facinho, né? Vamos ver esse último aqui? Nesse último aqui eu dei uma misturada, olha só. Ó, tem 6 raiz de 3, mais 2 raiz de 7, menos 4 raiz de 3, mais raiz de 7. O que a gente tem que fazer? Nós vamos somar os iguais. Nós vamos somar quem tem o mesmo radicando. Nós vamos somar raiz de 3 com raiz de 3. Tá? Então, eu tenho 6 raiz de 3 e tiro 4 raiz de 3, ficamos apenas com 2 raiz de 3. Agora é a vez do raiz de 7. Eu tenho raiz de 7 aqui e tenho 1 raiz de 7 aqui. Então, eu tenho 2 positivos e somo mais 1. Quando não tem número nenhum antes da raiz, é a mesma coisa que 1, né? 2 somado com 1 são 3 raiz de 7. É positivo esse resultado. E aí não tem mais como fazer nada, né? Fica escrito desta forma. Apareceram aqui dois radicandos diferentes, dois radicais diferentes, né? O raiz de 3 e o raiz de 7. Não dá para somar. Vai ser deixado assim mesmo, falou? Fácil, fácil, hein? Vamos para a próxima. Aqui é o seguinte. Aqui nós vamos aprender que muitas vezes que os radicandos não são os mesmos, os números dentro da raiz não são os mesmos, mas mesmo assim vamos conseguir somar. Basta que a gente tente simplificar os radicais. Nós aprendemos como simplificar os radicais na aula anterior. Vamos estar lembrando aqui hoje, tá? Por exemplo, o raiz de 8 somado com raiz de 50. Vocês estão vendo que os números são bem diferentes. Do jeito que está aqui, não dá para somar, minha gente. Não tem como, né? Então, nós vamos ter que simplificar os radicais. Eu deixei um espaço aqui em cima, vamos fazer aqui em cima. Vamos lembrar como é que faz isso. Eu devo pegar o 8 primeiro e fazer a decomposição em fatores primos. Só pode aparecer número primo aqui do lado, tá lembrado, né? O primeiro número primo é o 2. Então, vamos dividir 8 por 2, 4. Continua dividindo por 2, dá 2. Continua dividindo por 2, dá 1. Ok, então. Então, vocês estão vendo que na decomposição do número 8, apareceu o número 2 3 vezes, não é isso? Seria 2 ao cubo. Porém,
nós vamos escrever um pouquinho diferente. Nós não vamos escrever 2 ao cubo. Nós vamos escrever, já que o 8 está dentro de uma raiz quadrada, seria interessante se a gente escrevesse 2 ao quadrado e o outro 2 fique sozinho. Desta forma, 2 elevado ao quadrado vezes 2. Já disse o porquê na aula anterior, né? Porque aqueles números que estão dentro da raiz quadrada, que estão elevados ao quadrado, eles vão ser simplificados, né? Pela propriedade dos radicais, nós vamos conseguir tirar eles da raiz. Então, toda vez que você está dentro de uma raiz quadrada, tente colocar os números elevados ao quadrado, ou seja, em grupinhos de 2 em 2, né? Elevados ao quadrado. Vamos tentar fazer também a mesma coisa com o raiz de 50. Vamos pegar o 50, decompor em fatores primos. Também começo por 2, porque 50 é um número par. 50 dividido por 2, 25. Já não dá mais para dividir por 2. O próximo número primo seria o 3. 25 não é possível fazer divisão por 3. O próximo número primo é o 5. 25 na tabuada do 5 é 5. 5 dividido por 5 de novo é 1. Então tá aí. Apareceu o número 2 sozinho e apareceu o 5 duas vezes, quer dizer, 5 elevado ao quadrado. Vamos colocar esse resultado lá dentro. 2 sozinho, uma vez, né? Quando eu falo sozinho, que ele apareceu uma vez só. E o número 5 apareceu duas vezes, ou seja, ao quadrado. Pronto. Feito isso, nós vamos ter que eliminar da raiz aqueles que têm o quadrado em cima dele. Então, esse quadradinho aqui cancela com a raiz. Significa que esse 2 saiu da raiz, pessoal. Sai fora da raiz. E esse 2 que não tinha nada, permanece ainda dentro da raiz quadrada. Ok? Vamos fazer a mesma coisa com o próximo. Quem que tem o expoente elevado ao quadrado aqui? O 5. Então, esse cara cancela com a raiz. Quer dizer que o 5 pode sair da raiz. Saiu. E o 2, que não tinha nada de expoente para cancelar, permanece dentro da raiz. Fazendo isso, eu não tenho mais raiz de 8 e raiz de 50. Eu tenho 2 raiz de 2 e tenho 5 raiz de 2. Observe que agora ficaram, né, os mesmos radicandos. 2 e 2 aqui. Quer dizer, nós podemos somar. Podemos somar apenas os coeficientes. Se eu somar 2 com 5, então nós teremos, finalmente, 7 raiz de 2. Resultado final aí. 7 raiz de 2. Um segundo exemplo, agora com raiz cúbica, né? Vamos fazer um exemplo com raiz cúbica, porque depois chega lá na atividade, tem algum lá de raiz cúbica, né? E fala que o professor não deu o exemplo. Então, vamos fazer aqui. Com raiz cúbica é a mesma coisa. Nós vamos ter que pegar o número que está lá dentro. Vocês estão vendo que o primeiro radical aqui tem o 24 dentro da raiz e o segundo, um número bem diferente, que é 375. Então, nós vamos tentar simplificá-los primeiro. Vamos decompor o 24, primeiramente. Começando por 2, porque é par, fico com 12. Continuo por 2, dá 6. Continuo por 2, dá 3. E aí, por 2 não dá mais, tem que ser por 3. O próximo número primo dá 1. Opa! Então, ficamos com, dentro da raiz cúbica, olha só, agora, como nós temos o índice elevado ao cubo, aqui, ó, raiz cúbica, nós temos que tentar juntar os fatores primos de 3 em 3, em grupinhos de 3. Então, deu certo aqui, ó. 2 ao cubo vezes, e esse 3 apareceu sozinho, vezes 3, certo? Menos raiz cúbica de 375, iremos fazer a mesma coisa. 375. Vou fazer aqui em cima, pessoal. Bom, 375 é um número ímpar, não dá para dividir por 2. Será que dá para dividir por 3? Dá. Vai dar exatamente 125. 125 não é mais possível dividir por 3, somente por 5.
que vai dar 25. 25 novamente por 5 dá 5, e 5 dividido por 5 é 1. Então, nós ficamos que com o 3 apareceu uma vez, e o 5 apareceu 3 vezes, apareceu elevado ao cubo. Então, ficou 3 sozinho, vezes 5 elevado ao cubo. Bom, agora, o próximo passo é tirar da raiz quem está elevado ao cubo, porque uma raiz cúbica de algum número que está elevado ao cubo cancela, né? Cancela o cubo com a raiz. Então, esse 2 sai da raiz, e o 3, que não tinha nada no expoente, ainda permanece dentro da raiz cúbica, hein? Aqui, deixa eu colocar essa raiz cúbica um pouco mais próxima aqui, senão vão achar que é expoente do 2. E não é. É o índice da raiz. Raiz cúbica de 3. Menos. Aqui nessa segunda raiz, quem tem o elevado ao cubo para cancelar é o 5. Então é o 5 que sai da raiz. E ainda ficamos com raiz cúbica de 3. O 3 permaneceu na raiz. Aí, ó, fazendo isso, nós chegamos nos seguintes radicais: 2 raiz cúbica de 3, menos 5 raiz cúbica de 3. Vocês observem que dentro da raiz é o mesmo número, então positivo, a gente pode prosseguir. E para prosseguir é só fazer o cálculo dos coeficientes, né? Eu tenho aqui o coeficiente 2 menos 5. 2 tira 5, vai ficar negativo, né? Vai ficar menos 3. Então ficou menos 3, a raiz cúbica do número que conserva o mesmo número da raiz cúbica de 3. É coincidência, né? Tudo 3, 3, 3. Nem sempre isso vai acontecer, tá? Foi realmente uma coincidência. Então tá aí, exemplos que a gente tem que simplificar primeiro, para depois poder fazer a soma ou a subtração. Não se esqueça que quando que você vai ter que fazer isso? Quando os números que estiverem dentro da raiz não forem os mesmos, e ter que somar a raiz ou subtrair, né? Então aí você vai ter que simplificar primeiro. Dando sequência aqui, agora vai ficar mais fácil. Agora vem a multiplicação e a divisão, que são diretas, pessoal. Não se tem necessidade de ter o mesmo número dentro da raiz, né? De se ter o mesmo radicando para multiplicar ou para dividir. Então, era feita de maneira direta. Número dentro da raiz com o número que está dentro da raiz mesmo, ok? Então, opa, risquei aqui. Vamos fazer aqui o primeiro exemplo. Raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 15. Aqui eu coloquei apenas raízes com o mesmo índice. Quer dizer, raiz quadrada pode multiplicar raiz quadrada. Raiz cúbica pode multiplicar ou dividir outra raiz cúbica e assim por diante. Então, raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 15 vai continuar sendo a raiz quadrada de 10 vezes 15. Agora sim eu posso fazer a conta com os números que estão dentro da raiz. 10 vezes 15, 150. Como 150 é um número bem grande, né? Então a gente tenta simplificar. No final, sempre tentamos simplificar. Então, olha, para simplificar, lembra, decomponha o número, o radicando, que decomponha o número que está dentro da raiz em fatores primos. Eu vou dividir por 2 primeiro, porque é par. Metade de 150 é 75. 75 já é número ímpar, não dá mais para dividir por 2. Então eu vou começar a dividir por 3 agora, que é o próximo número primo, né? 75 dá para dividir por 3? Dá 25. Não dá mais por 3, agora dá por 5, próximo número primo. Dá 5. 5 dividido por 5 dá 1. Terminou no 1 aqui. Então, na simplificação do 150, nós obtemos o 2 sozinho, vezes o 3 sozinho, vezes o 5 elevado ao quadrado. O 5 apareceu 2 vezes. Então, vamos colocar aqui 5 ao quadrado. E como é que funciona para a gente tirar alguma coisa da raiz quadrada? Só sai da raiz quadrada quem tem elevado ao quadrado. Portanto, o único número que vai conseguir sair
é esse 5 aqui, né? Então, 5 sai da raiz. E ainda dentro da raiz, nós ficamos com 2 vezes 3, que é 6. Resultado final e simplificado, 5 raiz de 6. Bonito, né? Fácil, fácil. Bom, agora vamos para as divisões aqui, exemplos de divisão. Deixa eu pegar outra cor, para não confundir aqui. Isso, pegar o verde. Verde mesmo. Na divisão de duas raízes quadradas, a gente pode simplesmente conserva a raiz quadrada, divide os números que estão dentro. 120 dividido por 30 daria 4, né? E 4 dá uma raiz exata, né? Tentando simplificar aqui. Na verdade, nem simplificar não é, resolvendo mesmo. Raiz quadrada de 4 é 2. Pronto, resultado final. Então aqui já deu um resultado livre de raiz, né? Deu um resultado racional. O anterior, aqueles resultados que possuem ainda a raiz, são resultados irracionais. E, para terminar a divisão aqui, nós temos outra divisão, agora com a existência de coeficientes aí antes da raiz, né? A raiz é cúbica. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dividir número que está fora da raiz dividido por quem está fora. 9 dividido por 3, 3. E mantenha a raiz cúbica, e agora a gente divide também quem está dentro da raiz. 4 dividido por 2, 2. Pronto. 3 raiz cúbica de 2. Não dá para resolver mais que isso. Acaba por aqui. Entendido, minha gente? Viram como é simples? Tranquilo, né? Multiplicação e divisão é até mais fácil do que a soma e a subtração. Porque a soma e a subtração precisa ter o mesmo número dentro da raiz. Senão não tem jeito de somar nem de subtrair. Continuando. Então, na sequência, nós vamos ver alguns exemplos de atividades envolvendo essas operações, envolvendo figuras, né? Para lembrar um pouquinho do que significa o perímetro da figura. O perímetro de qualquer figura é a soma dos seus lados. No caso aqui, a gente tem um retângulo. No caso do retângulo, a gente sabe que ele tem a mesma medida que está embaixo, nessa base, é a mesma que está em cima. Tá? Então, se embaixo está medindo raiz de 3 mais 5, em cima também. As laterais também são congruentes, são do mesmo tamanho. A lateral do lado esquerdo vale raiz de 2, por consequência, a do lado direito também é do mesmo tamanho, vai valer raiz de 2. Então, na hora de fazer o perímetro, que a gente indica pela sigla 2P, tá? 2P significa perímetro, soma dos lados. Perímetro, tá? A gente coloca 2P. Nós vamos, então, resolver, quer dizer, somar as medidas que estão no contorno do retângulo. Eu tenho aqui, pessoal, duas bases, né? Uma embaixo, uma em cima. Então, são 2 vezes esse raiz de 3 mais 5. Se você quiser, pode colocar 2 vezes raiz de 3 mais 5, ou então repetir, né? Raiz de 3 mais 5, mais raiz de 3 mais 5. E eu tenho que somar também as laterais. Essa aqui é a raiz de 2, e a da direita também o mesmo valor, raiz de 2. Tá aqui, estou somando todo mundo, agora só falta juntar quem dá para juntar, né? Bom, número sem raiz, eu só posso somar com um número que também não tem raiz. Então, no caso aqui, o 5, eu somo com 5 para dar 10. Agora, somando os radicais. O raiz de 3 somado com raiz de 3 vai dar 2 raiz de 3. E, finalmente, o raiz de 2 somado com outro raiz de 2 será 2 vezes raiz de 2. Tudo isso aqui é o perímetro da figura. É uma expressão irracional, né? Contendo números irracionais. Não dá para somar mais do que isso. Que aqui eu tenho só número, aqui eu tenho raiz de 3, aqui eu tenho raiz de 2. Não tem nada batendo, né? Então, deixa desse jeito mesmo. Fica assim mesmo, pessoal.
Beleza? Fácil também, né? Só somar os iguais. E, finalmente, nós vamos fazer um exemplo que é o cálculo da área. A área é a superfície interna, né, da figura. No caso aqui, para facilitar, tem a área do retângulo. Retângulos, quadrados, são figuras fáceis, né? A área é isso daqui, pessoal, ó. Essa medida da superfície interna. Não é o contorno é perímetro, ok? A área está aqui dentro. Então, quando se pede a área, o cálculo da área de um retângulo, de um quadrado, é só multiplicar uma medida pela outra, uma dimensão pela outra, o comprimento vezes a largura, a base vezes a altura, a gente fala, né? Então, a área de retângulo é base vezes altura. No lugar da base, nós temos a medida 6 mais raiz de 7. Vamos colocar tudo isso aqui dentro do parêntese, porque é uma coisa só, é a medida da base, perfeito? Vezes a medida da altura. A medida da altura é essa daqui, 4 menos raiz de 7. Também vamos colocar dentro do parêntese. Agora, a gente vai seguir com os cálculos, ok? De jeito que nós vamos tirar desses parênteses aqui, nós vamos fazer o processo da multiplicação pela distributiva, nós vamos distribuir. Então, aqui, o primeiro termo do primeiro parêntese vezes o primeiro do outro. 6 vezes 4, 24. O primeiro termo desse parêntese vezes o segundo do outro. 6 vezes menos raiz de 7. Eu estou multiplicando um número que não tem raiz por outro que tem. Então não posso multiplicar lá dentro, hein? Esse número apenas vai fora da raiz, ok? E o sinal mais com menos fica menos. Menos 6 raiz de 7. 6 vezes raiz de 7 é isso aqui. 6 raiz de 7. Bom, ainda agora tem o segundo termo aqui do primeiro parêntese. Esse segundo vezes o primeiro. Raiz de 7 vezes 4. Está tudo positivo, então, mais 4 raiz de 7. Também não posso multiplicar dentro, minha gente, porque o 4 está fora da raiz. O número que está fora de raiz só multiplica quem está fora da raiz. Ou seja, o 1. Está aqui, ó. 1 raiz de 7. 4 vezes 1, 4. 4 raiz de 7. E, finalmente, o raiz de 7 também vai multiplicar o menos raiz de 7. Bom, agora tem raiz nos dois, então eu posso multiplicar quem está dentro, né? Fazendo a regra de sinal, mais com menos, menos raiz quadrada de 7 vezes 7. 7 vezes 7, 49. Vamos ver o que ainda dá para fazer? Olha só, 24, copia. Eu devo 6 raiz de 7, tenho 4 raiz de 7. Devo 6, tenho 4, vou ficar devendo ainda 2 raiz de 7. E no caso do raiz quadrada de 49, dá exato, né? É um quadrado perfeito, 49. Raiz de 49 dá exato, dá 7. Agora, para finalizar, eu posso só juntar, né? Tirar o 24, que é número, menos 7. 24 tira 7. 17, pessoal. 17, né? Então ficou 17 e copio a parte da raiz. 2 raiz de 7. Essa é a área, a expressão da área da figura, então. Tudo bem, minha gente? Espero que vocês tenham compreendido. Tentem fazer minuciosamente. Os exercícios estão bem parecidos com o da aula, ok? Qualquer coisa a gente está por aqui. Maravilha? Bom, vamos ficando por aqui. Até a próxima aula, então. Valeu, moçada. Tchau, tchau.